Bom, antes da gente colocar a mão na massa e corrigindo questões, tá? Vamos aqui fazer um recordando. Primeira coisa que eu tenho que te contar. A VUNESP, de uma forma geral, ela tem uma preferência pela primeira parte que a gente fez, que é conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, tá, gente? Então, se a gente olhar proporcionalmente, assim, aqui cai bem menos, tá? Que aí não é até uma vertente só da VUNESP, não, tá, gente? Na realidade, isso é uma característica também que perpassa por outras bancas, ok? Então, vamos fazer aqui uma revisão rapidinha aí pra gente dar uma esquentada no raciocínio. Então, quando a gente fala assim, todo A é B, o que isso quer dizer, gente? Quando eu falo que todo A é B, quer dizer que todos os elementos do conjunto A pertencem também ao conjunto B. Então, todo A é B, qualquer elemento que é de A também está em B. Tradução, gente, na realidade, eu estou dizendo que o A está contido em B, ou seja, que A é um subconjunto de B. Uma possibilidade de representação é o conjunto A dentro de quem? Do conjunto B. Gente, é muito importante quando a gente fizer esses diagramas lógicos, a gente fazer o conjunto universo para falar, opa, eu estou aqui, eu existo, beleza? Lembra, então, quando eu tenho todo A é B, eu sei que todos os elementos de A pertencem também ao conjunto B. Fechou? Beleza. Outra coisa, o todo A é B, a gente fala que é uma afirmação universal. Então, ele é um quantificador universal. Perfeito? Guarda isso que isso é importante, tá? Outra coisa importante, quando a gente fala todo, também pode ser qualquer. Qualquer A é B, tudo a mesma coisa, tá? Algum A é B, gente, então algum A é B, pelo menos um elemento de A pertence ao conjunto B. Ao menos um elemento de A pertence ao conjunto B. Todas as vezes que for o algum, sempre o nosso diagrama vai ser o diagrama da interseção. A gente grava duas coisas sobre o algum que é importante. Tem um algum, você já sabe que vai ser esse diagrama da interseção e você já sabe que tem pelo menos um elemento. Ele é um quantificador existencial. Significa que ele pede a presença de pelo menos um. Gente, tem um algum, você vai lembrar sempre que a ideia é de pelo menos um. Ao menos um. Fechou? Nesse caso aqui, algum A é B. Existe pelo menos um elemento de A que é B. Tradução, a interseção entre os conjuntos A e B tem pelo menos um elemento. Gente, quando eu coloco esse bonequinho aqui, eu estou dizendo assim, ó, região com pelo menos um elemento. Então, uma região com pelo menos um elemento, fechou? Nenhum A e B. Ah, só voltando aqui, quando a gente falar no algum, pelo menos um, existe, então existe A que é B, ao menos um A é B, no mínimo um A é B, que assim se fosse no metade, não, filho, é sempre a ideia de pelo menos um, fechou? E lembra que o algum é sempre um quantificador existencial. Afirmação geral, afirmação particular. Afirmação universal, afirmação particular. Grava isso. Nenhum A é B, gente. Então, o que ele diz? Que não existe elemento que pertence aos conjuntos A e B simultaneamente, né, gente? Tradução, a interseção entre os conjuntos A e B é uma região vazia, né? Então, quando a gente fala que nenhum A é B, eu sei que a interseção entre A e B é vazio. Qual que é o nome chique disso? A gente fala que A e B são conjuntos disjuntos, né, gente? Lembra disso. Então, não existe elemento que pertence aos dois simultaneamente. Por fim, algum A não é B. Ah, voltando aqui, nenhum A é B, quantificador universal. A gente fala que ele é uma negação universal. Algum A não é B, então existe pelo menos um elemento que pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Se é o algum, o que nós já combinamos? Sempre você vai ter
a interseção e você tem que saber que tem um bonequinho em algum lugar. Esse bonequinho, gente, é aquela ideia de pelo menos um, tem pelo menos um elemento que pertence lá, tá? Aqui, então, pelo menos um que está dentro de A e ao mesmo tempo fora de B. Existe pelo menos um elemento que pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Então, aqui é uma região com pelo menos um elemento. Fechou? Da mesma forma que esse outro algum, esse algum aqui é o pelo menos um. Existe a pelo menos um, também pode vir assim, ok? Então lembra, falou em algum, sempre existencial. Bom, uma coisa que é importante, todo A é B, quantificador universal, é uma afirmação universal. Algum A é B é uma afirmação particular. Nenhum A é B é uma negação universal. Algum A não é B é uma negação particular. Então, eu tenho caso geral, caso particular. Caso geral, caso particular. Fechou? Sempre falou no algum. Lembra desse trio aqui, tá? A VUNESP, especificamente, ó, adora quem? O existe. Existe A que é B, tá? Além disso, você vai escrever para mim o seguinte. Quando eu falo todo A é B, isso também pode ser escrito assim, ó. Nenhum A não é B, tá? Então, tô trocando 6 por meia dúzia. Eu tô falando a mesma coisa, porém de forma diferente. Então, nenhum A é B. Da mesma forma, quando eu tenho nenhum A é B, eu posso falar assim, ó. Todo A não é B, tá? Trocando 6 por meia dúzia. Gente, eu tô dizendo a mesma coisa, porém de forma o quê? Diferente. Cassinha, eu já vi no algum, vim falar assim, nem todo. Mesma coisa, nem todo A é B. Mesma coisa, tá, gente? Então, quando ele fala assim, ó, nem todo A é B, também pode, tá? Ou seja, se nem todo, pelo menos um não é. Fechado? Então, ou seja, cuidado, porque às vezes a banca fica mudando aí. Ele troca 6 por meia dúzia. Fechou? Então, falou em quantificadores, a gente tem que vir isso aí na sua cabeça aí. Beleza. Outra coisa aqui, gente, que é importante a gente entender, tá? Vou colocar assim, ó, caso... Deixa eu anotar até aqui, porque eu vou usar isso aqui daqui a pouquinho. Então, imagine a seguinte situação. Quais são os casos gerais, gente? O todo, então todo A é B, beleza? E qual que é o caso particular dele, gente? Todo A é B, o particular dele, algum A é B, beleza? Caso particular, perdão, caso geral, nenhum A é B. E caso particular, algum A não é B. Algum A não é B. Fechou? Beleza. Primeira dica que eu tenho para te dar, que é uma coisa que acontece muito e tem várias questões da VUNESP pedindo isso. Se o caso geral ocorrer, o caso particular ocorre obrigatoriamente. Se o caso geral ocorrer, o caso particular ocorre obrigatoriamente. Tradução. Se eu falo com você que todo A é B é verdade, também será verdade que algum A é B. Se eu falo com você que nenhum A é B é verdade, também será verdade que algum A não é B. Se o geral ocorrer, o particular ocorre obrigatoriamente. O contrário, não. Se o caso particular ocorrer, o caso geral pode ou não acontecer. De novo, se o caso particular ocorrer, o caso geral pode ou não acontecer. Tradução.
Se eu falo algum A e B é verdade, isso não me garante que todo A e B seja verdade. Pode ser verdade? Sim, mas também pode não ser. Então é tipo assim, de não sei, não dou palpite onde eu não sou chamado. Gente, isso cai em prova, fechou? Beleza. Além disso, qual que é outra coisa que a gente tem que lembrar aí dos quantificadores? Negação, né, gente? Beleza? Então, se eu tenho lá afirmação, negação. Então, vamos pensar aqui, ó. Todo A é B, que a gente falou que é a nossa afirmação geral, universal. Algum A é B, nenhum A é B, e algum A não é B, beleza? Então, vamos lá. Como é que eu nego que todo A é B? Para eu negar que todos são, basta que pelo menos um não seja. Então, ficou algum A não é B. Para eu negar que algum A é B, como é que eu nego? Nenhum A é B. Para eu negar que nem um A é B, o que eu faço? Algum A é B. Algum A não é B. Como é que eu nego? Todo A é B. Aqui a gente tem uma vantagem porque é parzinho, né? Para eu negar o todo, algum não é. Para eu negar algum não é, é o todo. Então, na realidade, aqui você já tem as quatro, uma é negação da outra. Você tem menos coisas para memorizar se a gente compara com a matéria anterior. Fechado. Bom, negação, gente, é uma coisa que é muito cobrada quando a gente fala em quantificadores, tá? Então, vamos tentar memorizar isso aqui, vamos pensar em formas legais de a gente memorizar? Esse lado aqui, galera, dá uma olhada, lê nesse sentido. Ah, esse barulhinho. Lê nesse sentido. Se você lê nesse sentido, todo é, algum é, nenhum é, algum não é, certo? Agora, lê no sentido contrário, gente. Lê no sentido contrário. Todo é, algum é, nenhum é e algum não é. Percebeu, gente? Então, ou seja, uma forma, um mnemônico aí pra gente decorar. Se eu falo todo, algum, nenhum, algo não, como é que eu nego isso? Só ler de trás pra frente. Todo, algum, nenhum e algum não é. Fechou? Então, essa é uma dica aí pra você tentar memorizar. Afirmação geral, afirmação particular. Negação geral, negação particular. Viu que eu tô seguindo sempre uma ordenzinha, tá? Aí eu vou te dar uma outra dica pra você que falou assim, não, gostei não. Então tem mais uma segunda forma, uma segunda dica para você memorizar a negação dos quantificadores. Gente, uma segunda dica é o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. A negação do todo é o caso particular do nenhum. Então, é meio trocadilho aqui, ó. A negação do todo é o caso particular do nenhum. Da mesma forma, ó, a negação do nenhum é o caso particular de quem? Do todo, beleza? Então, outra forma de você memorizar. A negação do caso geral de um é o particular do outro. Geral de um, particular de outro. Ah, Cassinha, eu lembrei do X da Xuxa. Gente, pode lembrar do que você quiser. Cassinha, eu não assisti Xuxa na minha infância, não. Para, gente, de me humilhar. Eu assisti. Tinha todos os discos da Paquita, tá, gente? Eu e Flavinha, tá? A professora Flávia Rita de português. A gente adorava. Na realidade, eu acho que eu gostava mais que ela, mas enfim. Minha mãe obrigava a gente ela brigar de casinha comigo, gente. Mas eu tenho todos os discos até hoje, tá, gente? Então, eu marquei um X no seu coração, sim, senhores, tá? Então, gente, ó, duas formas diferentes que a gente tem para memorizar a negação. Geral de um, particular do outro. Um é a negação do outro, tá? Se o geral ocorrer, o particular sempre ocorre. Se o particular ocorrer, o geral pode ou não acontecer. Outra forma é a gente fazer essa tabelinha. Lendo nesse sentido, você sabe que a segunda coluna é só escrever de trás para frente. Fechou? Belezura.
Então, gente, isso daqui é a auge aí quando a gente fala de quantificadores, tá?